Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre amor. E vamos começar pela palavra, né? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37, né? Que diz o seguinte: Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aqui nós temos o grande mandamento, né? E o segundo grande mandamento também, é o segundo mandamento, que é amar o próximo como a gente ama a si mesmo. E eu quero focar primeiro nessa parte, em relação ao amor próprio, porque diz como você ama a si mesmo. Então, se você não tem amor próprio, se você não se ama, você nunca vai conseguir cumprir esse mandamento que é amar o próximo, porque simplesmente você não entende o amor, não sabe o amor, né? E com certeza também você não vai amar a Deus, porque você não ama nem a si mesmo, né? Porque também ali em 1 João 4,20 está escrito: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E ainda mais grave ainda, se você não ama a si mesmo, né? Como você vai amar a Deus? Então eu queria falar muito dessa parte de amor próprio, porque é uma coisa que eu tenho visto e tem me incomodado muito ver as pessoas errando em algo tão básico, né? Que é o amor próprio, que é se cuidar. O Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre essa palavra, né? Sobre amor, na vigília, acho que foi na semana passada, né? Depois da vigília, eu querendo dormir, e essa palavra, né, queimando no meu coração, e vindo, e vindo, e vindo. E então eu tive que gravar, né, para falar com vocês sobre amor próprio, porque é um assunto muito sério e é um assunto que nos atrapalha, né? Porque se nós não amarmos a nós mesmos, não vamos conseguir amar o nosso irmão, muito menos vamos conseguir amar a Deus da forma que ele tem que ser amado, né? Que é de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Gente, o amor próprio, ele parece uma coisa tão simples, né? Que é algo que a gente deveria ter automático, porque nós, como seres humanos, como instinto, nós temos um instinto de sobrevivência. Nós nos alimentamos, nós nos cobrimos quando está frio, né? Nós ficamos dentro de casa, está chovendo, né? Nós tentamos ao máximo proteger a nossa vida, né? Isso é um instinto de sobrevivência natural que nós temos. Então, muitas vezes a gente imagina que o amor próprio ele já é automático. Não, né? Eu sou eu e eu me amo automaticamente, porque não tem muitas opções, não tem como trocar de corpo, não tem o que fazer, não tem como desistir da vida, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes a gente odeia a gente mesmo. E isso é muito forte, e a pior parte é quando a gente odeia a gente mesmo e finge que não se odeia. Fica fingindo, não, eu tô bem, não, eu me amo, não, eu sou empoderada, não isso, não aquilo. Começa a inventar desculpas e não aceita esse problema. Porque a hora que tu entender o problema, aí tu vai conseguir resolver, né? Com a ajuda de Deus, claro. Então eu quero que você pense sobre isso, né? Você tá se amando como você deve. Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz para entender o amor é que o amor é um verbo, né? O amor é uma ação. A palavra amor é uma ação. Não é só uma palavra, é um verbo, é algo que tem que ser praticado, tem que ser feito. Através dos gestos, das ações, nós conseguimos ver se esse amor ele é real ou se ele é só uma palavra, né? Então, como a gente vai demonstrar que a gente se ama? Por exemplo, se eu me amo, eu vou me alimentar bem, eu vou cuidar desse corpo, né? Esse corpo físico, porque é o que eu tenho até o fim dos dias aqui nessa terra, é isso que nós temos. Então, nós cuidamos do nosso corpo físico, porque é ele, né, que vai nos levar nesse caminho. Nós precisamos dele, né? Então, nós temos que cuidar, alimentar o nosso corpo de forma saudável, né? Não comer só bobagem e acabar ficando doente, ficando desnutrida, né? Isso é só para começar, porque o nosso corpo físico é a primeira parte que nós vemos, assim, né? E por que eu tô falando de alimentação? Porque isso é uma coisa básica, ser saudável e sobre
demonstrar o amor que nós temos a nós mesmos, cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar, porque é esse corpo que vai carregar a mensagem do Evangelho pelo mundo, né, até que o Senhor venha. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, né? Em segundo lugar, o nosso amor próprio também vai nos levar a escolhas certas, porque quando nós nos amamos, nós nos respeitamos como indivíduos, nós não vamos fazer coisas que vão nos prejudicar. Vamos dar um exemplo. Bebida alcoólica. Não vou julgar, tá, quem bebe, porque eu já bebi, eu bebia, não bebo mais, graças a Deus, já faz quase um ano. Mas o álcool, a gente sabe que nenhum pouquinho de álcool é saudável para o corpo. Ou seja, o álcool é prejudicial à saúde, é prejudicial ao seu corpo. Então, quando você começa a fazer uma ação que claramente prejudica o seu corpo, que você sabe disso, e você repete, você pratica aquela ação, então você está dizendo para você mesmo, mesmo que seja de forma inconsciente, que você não se ama e não respeita o seu corpo. Ah, mas eu vou tomar só uma. Claro, tudo bem, se você quer tomar uma, 2, 3, finito. Todo mundo tem a sua liberdade, né, o seu direito de escolha. Mas isso é prejudicial ao seu corpo e você sabe disso. Isso não é uma coisa boa, né? Assim como não praticar nenhum exercício físico. E isso, de novo, eu não estou querendo falar da estética do corpo de ninguém. Um exercício pode ser uma caminhada, né? 10 minutos de caminhada já é muito saudável e recomendado, né, por médicos para o nosso corpo. Então é importante também o exercício. A outra questão do amor próprio é a gente cuidar também a nossa saúde emocional, né? Porque é muito comum as nossas emoções se desequilibrarem com coisas que acontecem, né? Às vezes, por exemplo, se você tem um namorado, você briga com o namorado, aí se irrita e já suas emoções ficam controladas, aí tem um pequeno surto. Isso acontece, eu sei, mas é importante que a gente tenha domínio das nossas emoções, né? E se você é uma pessoa assim muito estressadinha, muito desequilibrada emocionalmente, e eu posso falar essa palavra porque eu já fui uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente, meu Deus, né? Você tem que estudar a gestão emocional, você tem que orar, você tem que pedir para Deus, Senhor, me ajuda porque eu sou louca, entende? Porque só Deus pode mudar, gente, é sério. O negócio é punk. As emoções, elas nos, como é que eu vou dizer? Elas nos tiram muito da onde a gente está indo, do nosso foco, da nossa linha. Porque a gente se deixa levar por uma coisa aqui, outra coisa ali, quando vê, a gente já se perdeu totalmente do caminho que a gente tinha que seguir, né? Então é muito importante você ter controle das suas emoções, ter uma gestão emocional, né? Eu acho que esses são os 3 tópicos principais que eu queria falar sobre amor próprio. E vamos seguir agora falando do amor de Deus, né? Que é um amor maravilhoso, que é quem nós temos que amar em primeiro lugar, é o primeiro relacionamento que a gente tem que priorizar, né? E fazer dar certo, né? Meu Deus, nós temos que estar bem com Deus para estar bem com nós mesmos, para estar bem com o próximo, e por aí vai. Ali em Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus já nos deixa claro que Ele é o primeiro. Nós primeiro temos que ter um relacionamento com Ele, temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E até como um grande mandamento aqui diz também, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento, esse é o primeiro. Primeiro nós temos que amar a Deus como é que eu vou dizer? Primeiro temos que amar a Deus com toda a intensidade, com tudo que nós temos, né? E isso não vai prejudicar o nosso amor próprio, tá? Porque assim, na questão na palavra que diz, negue-se a si mesmo, né? Jesus diz, né? Pegue a sua cruz e siga-me, né? Esse de negar a si mesmo é negar os desejos da nossa carne, né? Negar os nossos impulsos, as nossas vontades, que na maioria das vezes não são muito corretas, né? Negar essas coisas e não negar, assim, coisas que são essenciais para que a nossa vida continue. A não ser que seja um caso, assim, extremo de que, né, como o caso dos cristãos que foram mártires, que eles tiveram que padecer pelo evangelho, né?
Aí é outra questão. Chegar nesse caso aí é outra questão. Mas aí eles abriram mão da vida dele também, não do amor próprio à vida deles, porque eles amavam a Cristo em primeiro lugar e sabiam que iam pro céu, né? Então, né, se desse pra escolher, vou ficar aqui, eu vou pro céu. Onde será que eu escolho? Mas, enfim. Então, é isso, né? O amor a Deus tem que ser o principal na nossa vida. Nós temos que buscar o seu reino e buscar intimidade com Deus, né? Que nem diz em Mateus 6,6. Que no nosso quarto, né? O nosso Deus que nos vê em secreto vai nos recompensar em secreto, né? Então nós temos que buscar intimidade com Deus, né? Para que assim o nosso amor vá crescendo, né? E nós possamos ter mais confiança, mais fé e mais amor pelo próximo, porque a partir do momento que a gente ama a si mesmo, a gente consegue entender como nós devemos amar o nosso próximo, né? Porque está escrito aqui que em segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, a partir do momento que consegue amar a si mesmo, aí tu vai amar o teu próximo também, mas em primeiro lugar, sempre amar a Deus. E como é que a gente vai exercitar esse amor, né? E aumentar esse amor? E eu anotei uma coisa aqui que o Senhor me falou, que era o seguinte: ouça e obedeça. Uma coisa tão simples, né? Ouça e obedeça. E ontem mesmo aconteceu isso. Por exemplo, o irmão no culto dos jovens deu uma oportunidade para um louvor, né? E eu já tinha ensaiado um louvor porque ontem, do nada, de tarde, esse louvor veio no meu coração, um louvor antigo que eu nem sabia que me lembrava ainda, né? E aí esse louvor veio no meu coração, aí eu treinei, né? Treinei em casa, ensaiei, fiz o aquecimento vocal antes de ir pro culto, eu disse, tá, se surgiu oportunidade, né? Se eu não der oportunidade, eu vou cantar. E aí, foi se indo, né? Já tava quase na hora da oferta, e aí o irmão Robson falou, né? Quem quiser, alguém preparou um louvor, e eu fiquei, ai meu Deus. E aí fiquei hesitante, né? Não falei nada. E aí fui lá embaixo. E o Senhor me incomodando. Vai lá, né? Tu ensaiou pra quê? E tu ensaia esse louvor e tu não vai cantar agora. Meu Deus. E foi aquela briga. Aí na hora que eu subi, ele ainda tava falando. Eu disse, eu vou ter que cantar, né? Porque o meu coração tava assim, ó, queimando. Tava uma loucura. Aí eu cantei e foi muito bom. Foi uma coisa linda, né? Graças a Deus. Então é isso, eu ouvi e obedeci. E aí depois eu ainda pedi desculpa a Deus, né, em oração, porque assim, ele me deu uma ordem e eu, como sempre, porque eu sou muito, Jesus tem misericórdia, né? Eu sou muito hesitante, essa é a palavra. Sou muito hesitante. Eu sempre penso 2 vezes e graças a Deus, Deus tem muita paciência, misericórdia que dura para sempre, né, infinita, porque Deus tem misericórdia e me deu outra chance e eu consegui fazer o que o Senhor me mandou, né? Então, a gente tem que ouvir e obedecer. Não basta só ouvir Deus e não obedecer, né? Todo momento que a gente olha, a gente pensa, Deus fala comigo, Deus me mostra o caminho, e aí Deus mostra, Deus fala, e aí tu não quer obedecer, tu quer fazer outra coisa. Complica, né? Pelo amor de Deus. Vamos ouvir e obedecer, gente. Mesmo que hesite, demora um pouquinho, mas vai e obedece, e vai ser melhor, que Deus sabe o que está fazendo, né? Deus também nos diz que se a gente for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará, né? Então é muito importante, voltando de novo nessa questão de obediência, a gente ouvir e obedecer, porque a gente vai estar praticando o nosso amor. Porque quando a gente diz que a gente ama a Deus, e aí ele fala, que nem ele falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Se tu ama, tu vai fazer alguma coisa para demonstrar esse amor, né? E então, se a gente ama a Deus, a gente tem que demonstrar esse amor. A gente tem que acordar domingo de manhã cedo e ir para a escola dominical. Porque a gente ama a Deus, é uma maravilha, é delicioso estar na presença dele. Como diz em Salmos 16, não me lembro o versículo agora, né? Que na presença do Senhor, há plenitude de alegria, né? Então, não tem lugar melhor no mundo para estar. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama a presença de Deus, não é um sacrifício a gente buscar, né? Não é uma coisa que seja penosa, é uma coisa que é prazerosa, na verdade, né? Porque quanto mais a gente faz para Deus, mais a gente se enche desse amor, né? E mais a gente ama nós mesmos, porque a gente vê que andando no caminho certo, as coisas realmente dão certo, né? E então é muito prazeroso mesmo tá nesse caminho. E quando a gente ama a Deus, assim que a gente colocou a Deus como prioridade, a gente ama a si mesmo,
Aí, a partir daí a gente consegue amar o nosso próximo e consegue entender a dor do nosso próximo, né? Ainda nessa questão dessas tragédias, dessas enchentes no estado, no grupo dos jovens a gente tinha feito um relógio de oração, né? E aí cada um pegou um horário ali da madrugada, né, para orar por essas pessoas, né? E aí, isso já faz algumas semanas, umas 2 ou 3, não sei agora, umas 2 semanas eu acho. E aí, esses dias eu tava pensando, gente, será que alguém ainda tá orando nesse relógio da madrugada, né? E eu já meio cansada, né? Tipo assim, já tô orando demais, já deu, né? Acho que já entendeu a situação. E aí, eu fui dormir, né? Mas com o despertador pra orar no horário. E aí, eu tive um sonho, né? Que foi muito forte e que me colocou nessa posição dessas pessoas. E eu senti exatamente o que elas estão sentindo, essa dor de perder tudo, né? Uma coisa muito forte. E eu acordei assim impactada, agradecendo a Deus porque Ele me deu essa empatia, né? Esse amor pelos meus próximos, pelos meus irmãos que estão lá passando por esse momento difícil. Aí eu orei no horário, foi um pouquinho antes do horário, me acordei um pouquinho antes ainda e orei ali, né? Por esses irmãos, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus restitua, né? A gente sabe que Ele vai restituir em nome de Jesus. Mas o amor é isso, né? Essa prática, e quanto mais a gente vai mergulhando em Deus, mais a gente vai aprofundando o nosso amor por Deus, por nós mesmos e pelos nossos irmãos, né? Cumprir esse grande mandamento e o segundo mandamento também, e a gente sabe que toda a lei depende desses mandamentos. Então, se a gente focar nesses mandamentos, o resto vai ser moleza, o resto está quase que garantido, né? A gente vai indo só na fé. Então, é isso que eu queria dizer, irmãos, sobre amor nesse dia para vocês. Que a gente busque amar mais a Deus, porque o reino de Deus é a nossa prioridade, tem que ser a nossa prioridade todos os dias. Não adianta querer colocar qualquer outra coisa na frente. Primeiro a Deus. E a partir daí, nós vamos caminhando, né? Aumentando o nosso amor, aumentando nossa fé, a nossa confiança em Deus. E começar, né, a praticar de fato esse amor por Deus, esse amor por nós mesmos e o amor aos nossos irmãos, né, ao próximo. E é isso, muito obrigado por assistirem, Deus abençoe.